Olá, pessoas divinas! Eu sou a Paula Renata, também conhecida como Miss Black Divine, e vamos conversar sobre essa terceira semana do Corrida das Blogueiras? Bom, gente, eu tava receosa de fazer esse vídeo, de falar sobre esse terceiro episódio, porque eu lembro de não estar muito bem naquele dia, rever o que aconteceu e também ver o que foi falado, né, assim, quando a gente não tava junto, nos depoimentos e tal. Mexeu muito comigo, então eu fiquei mais, como diz a Eli, assim, uma coisa mais reclusa, assim, mais na minha, sabe? Porque mexeu bastante comigo, assim, eu levei até pra terapia e chorei horrores, gente. Ai, chorei horrores. Mas agora eu tô melhor, né? E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Ai, meu cabelo tá meio, sei lá. Só assim, gente, esse vídeo vai ser assim uma coisa mais intimista, entendeu? Uma coisa assim mais... Entendeu? Enfim, eu vim falar sobre esse terceiro episódio, né? Porque já vamos aí para a quarta semana, o quarto episódio de Corrida das Blogueiras, né? E como eu fui salva no terceiro, eu estarei nesse quarto episódio. Antes de começar a falar, eu vou contar sobre a experiência desse dia, tá? Eu vou contar ela sobre a minha visão e sobre a minha experiência enquanto uma pessoa umbandista com a mediunidade em desenvolvimento, tá? Eu fiquei receosa também de falar sobre isso, mas também falei na terapia, né? E o terapeuta me falou que se é algo importante pra mim, se é algo que eu acho que vai me deixar bem, então eu deveria fazer. E algo que eu queria deixar registrado, sabe? Não só pra vocês, mas pra mim também, assim, sei lá, pra algum momento, se eu tiver mal, se eu me questionar sobre essa carreira aí, né, de criação de conteúdo, eu voltar nesse vídeo e lembrar que eu tenho orixá na minha vida e que eu não tô sozinha. Então, eu peço respeito nos comentários, tá? Se você não acredita, se você tem outro... né, se você é de outra religião e tal, só respeite, né, não vão faltar com respeito. Lembrando que intolerância religiosa é crime, e se isso acontecer por aqui, eu tenho advogado, né, e o processinho estará sendo feito, ok? Bom, eu lembro que esse dia, gente, eu acordei muito mal, né, eu já falei que eu tenho ansiedade, e eu faço tratamento com medicação, né, e terapia, e esse dia eu acordei bem mal, assim, da ansiedade, muito mal. Eu lembro que eu chamei uma das minhas entidades para me ajudar a me acalmar, que foi a minha Irê, né, que é a entidade que é uma criança, porque ela é muito espoleta, gente. A minha Irê é muito espoleta, ela é maravilhosa. E eu chamei ela pra me ajudar, porque toda vez que eu sinto ela, eu sinto uma alegria, assim, que eu nem sei de onde vem, sabe? Ela traz isso pra mim. E aí eu chamei ela, e aí eu consegui me acalmar o suficiente pra não ter uma crise e conseguir chegar até o dia estúdio. E aí eu lembro que eu ainda tava, tipo, me tremendo muito, assim, muito de medo do episódio, né? Mas eu fui. E era uma coisa muito louca, porque assim, eu acordei todos os dias muito ansiosa, né? Porque, gente, é uma loucura, vocês não têm ideia, assim, quem não passou por isso não entende qual que é todo o sentimento que a gente tem naqueles dias de gravação, sabe? E uma coisa muito doida é que eu ficava muito ansiosa, mas quando eu chegava lá na hora de gravar, que tava com todos os outros participantes, eu me sentia muito calma. Porque eu não sei como foi, né, o clima, assim, nos outros castings, mas nesse eu senti um acolhimento, sabe, de todo mundo. Então era muito bom estar ali no meio de todo mundo, era muito divertido, era muito... Ai, gente, era incrível estar no meio de todo mundo ali, eles são maravilhosos. E aí eu me sentia calma nesse momento, né? Só que aí chegou a tão temida prova, né? Temida para mim, pelo menos, né? Vocês viram? Inclusive foi falado, eu falei sobre isso desde o primeiro depoimento do primeiro episódio, mas eles acabaram não colocando. Mas foi perguntado qual era a prova que a gente tinha mais medo, e eu falei que era a prova de make artística, porque eu não era uma maquiadora artística, né? Apesar de que também foi falado em algum momento, eu não lembro em qual episódio foi,
Mas eu acho que foi no segundo, naquele meu look, né, que eu tava uma coisa assim, rococó e tal. Falaram que eu tava com uma maquiagem artística naquele momento e que a maquiagem que eu faço é uma maquiagem artística. Eu até fiquei, tipo, surpresa, porque pra mim a maquiagem que eu faço é uma minha maquiagem normal, sabe? Pra mim o normal é esse. Eles falaram que não, era uma coisa mais além, né, e tal. E eu fiquei super feliz por isso. Mas, claro, né, não era uma maquiagem artística de se transformar em outro personagem, se transformar num dragão. Aí vocês perguntam, Paula, por que você escolheu o dragão se você não sabia fazer maquiagem artística, né? Um lobo talvez fosse mais fácil de fazer pra você, porque um lobo ali tem uma coisa de cachorro, talvez, não sei, gente. Não sei se eu conseguiria fazer o lobo, ou se sairia que nem o cachorro da Paloma Barbizinha. Porque eu nunca fiz nenhuma transformação, assim, de animal em mim mesma, né? E aí, por que que eu escolhi o dragão? Não foi uma escolha minha, tá? Foi uma escolha da minha criança, da minha Erê. E aí ela me falou que era pra eu escolher o dragão, e eu, tá bom, vou escolher o dragão então, não sei o porquê, né? Será que eu vou entregar tudo nessa prova? Eu fiquei meio assim, tipo, o que será que vai acontecer, né? Sabemos que não entreguei tudo. Mas escolhi o que ela falou que era pra eu escolher. Tava bem confiante na escolha, porque não tinha sido eu que ia escolher, né? Foi uma entidade, então eu tava bem confiante, de verdade, gente. Eu tava confiante sobre essa prova, né? Até, tipo, no começo, assim, eu tô bem calma, assim, fazendo, porque também foi uma maquiagem que me foi mostrada antes mesmo de começar todas as gravações do Corrida. Eu tive uma visão dessa maquiagem. Na minha visão tava bem mais bonita. Mas eu achei que essa maquiagem fosse um beija-flor. Não sei, quando eu vi, me veio um beija-flor na cabeça. Por isso que eu usei aquelas cores que eu usei, né? Teve gente até falou, nossa, ela tivesse colocado um vermelho e tal. Mas a maquiagem que eu vi era uma daquelas cores. Roxa, verde e azul. Por isso que eu pensei no beija-flor, porque ele tem essas cores, né? Mas aí chegou num momento que depois que a Karen passou com a... Esqueci o nome do outro menino, que é uma maquiadora incrível que eu não conhecia, conheci lá e ele é maravilhoso. Eles falaram de trazer mais elementos do dragão e não conseguia, não vinha nada, nenhuma ideia do que eu poderia fazer. E aí eu comecei a ficar muito ansiosa naquele momento. Não colocaram, mas tem hora que eu tô terminando minha maquiagem e tô falando, eu tô no flop, gente. Eu tô no flop, eu tenho certeza. E o pessoal tá falando, calma, Paula, você não sabe. E eu falei, gente, é certeza que eu tô no flop, né? Porque olha pra isso daqui, não tá saindo um dragão, né? Apesar de terem falado que o olho tava muito legal. Eu também gostei bastante do olho. Inclusive, aquela ideia do glitter no olho foi o Rafa que me deu, né? E, enfim, saiu o que saiu. E assim que acabou a prova, eu já sabia que eu tava no flop. Então, eu fiquei muito triste, muito abalada com isso. Porque eu tava com muito medo de fazer a prova do flop, né? Porque a prova do flop, acontece muito mais rápido do que as outras provas em si. Então, gente, pra você que é ansioso, essa pressão de fazer as coisas em pouco tempo, assim, não é muito legal. E aí eu lembro que antes da deliberação, a gente foi almoçar. E eu tava muito, muito pra baixo. E eu lembro até que a Dakota perguntou se eu tava bem e tal. E eu fazia assim, tipo... Não, porque eu sei que eu tô no flop, né? E aí a gente foi pro almoço. Se eu não me engano, eu cheguei no almoço depois de todo mundo. Não lembro porquê, mas eu lembro que eu cheguei depois, eu acho, se eu não me engano. E aí eu fui sentar numa mesa sozinha. A gente podia sentar juntos, mas a gente não podia conversar. Então, assim, né? Às vezes não fazia muita diferença. E eu lembro que eu fui sentar sozinha, bem perto, assim, que lá onde a gente comia, as paredes eram de vidro, então dava pra ver o jardim que tem lá, do lado de fora. E eu ficava comendo, eu lembro que esse dia eu comi bem pouquinho, porque quando eu fico ansiosa eu não sinto fome, então eu só tava comendo, assim, pra não passar mal depois, sabe? E aí eu lembro, assim, de olhar pra fora e ver um vento nas plantas, que se você é de religião de matriz africana, você vai entender o que eu tô falando. Que era um vento espiritual, não era um vento normal. Bateu um ventinho, não. Era um vento de que o orixá tava se mostrando presente pra mim naquele momento. E aí eu lembro que a Dakota foi sentar comigo pra eu não ficar sozinha, mesmo sem a gente poder falar, né? E eu via que ela tava triste por mim também.
Aí, eu chorava, e enfim, gente, foi muito triste pra mim aquele momento, e reviver esse episódio também foi muito triste pra mim. Por isso que eu fiquei meio longe, assim, das redes sociais, ou quando aparecia não era muito pra falar sobre o corrida, sabe? E assim, eu tenho intolerância à lactose. Eu falei intolerância religiosa, eu tô com esse negócio na cabeça, intolerância religiosa, mas eu tenho intolerância à lactose, né? E aí isso é perguntado antes, pra eles saberem o que a gente come, né, e sobre a nossa alimentação. Então a minha sobremesa, todo dia tinha sobremesa. E a minha sobremesa, ela era separada dos outros por ser sem lactose. E aí eu lembro que nesse dia não deu tempo, não sei se deu tempo das moças fazerem o meu, não sei o que aconteceu, mas eu lembro que não teve a minha sobremesa e a moça falou assim: a sua sobremesa não tem hoje, mas eu vou lá comprar e não sei o quê. Eu falei, não se preocupa, não precisa, se não tiver, tá tranquilo. Ela falou, não, vou lá buscar, espera aí que eu vou lá buscar. E aí eu fiquei esperando ela, né, pra comer minha sobremesa. Só que enquanto eu tava esperando, gente, assim, a minha ansiedade começou a vir, porque eu tava desesperada. Porque eu não queria sair naquele momento, né, ninguém quer sair assim... Em nenhum momento, a gente quer chegar na final, né? E aí eu lembro que eu comecei a passar muito mal, começou a me dar ânsia de vômito, dor de barriga, me deu muita vontade de chorar. E aí eu falei pras meninas da produção, eu preciso de um banheiro porque eu tô entrando numa crise de ansiedade. E aí eu falei, tem banheiro aqui embaixo, não sei o que. Elas falaram, tem ali. Aí eu fui correndo pro banheiro, gente. Quando eu fechei a porta, eu desabei em chorar. Até se vocês prestarem atenção, na hora da deliberação, você vê que eu nem tenho mais maquiagem aqui, porque eu chorei tanto, gente, tanto, que na hora que eu fui secar tudo, saiu a maioria. E aí eu entrei numa crise de choro, me deu muita ânsia de vômito. A minha ânsia de vômito de ansiedade, ela é assim, eu faço até o barulho como se estivesse vomitando, mas não sai nada. Nada, é só a sensação. O que é horrível, porque só a sensação é horrível. Se você tá passando mal e você vomita, passa, né? Só que... Ai, gente, eu não sei por que acontece desse jeito. Mas vem aquela sensação, aquele sentimento ruim de estar passando mal, só que não sai nada. E aí eu tava desse jeito, e eu lembro que eu coloquei a mão assim na pia, e olhei assim pro espelho, e tipo, chorava, e falava, por favor, me ajuda, eu não quero sair hoje, mas eu tenho certeza que eu tô no flop, eu não sei e tal, e eu tava desesperada. E, de repente, assim, me veio um... E eu escutei. Calma. E aí, naquela hora, parou ali a minha crise de ansiedade. Aí eu fechei o olho pra me acalmar, pra respirar, tentar fazer o meu exercício de respiração. E na hora que eu fechei o olho, eu vi uma luz muito forte. Muito forte. Gente, talvez esteja balançando aí, mas é porque o celular tá em cima de um travesseiro, em cima do cobertor, tá? E eu vi uma luz muito forte e eu entendi que aquela luz era alguma coisa boa, alguma coisa ia acontecer que eu não ia sair naquele episódio. Mas eu também não entendia muito bem como eu não ia sair, né? Já que eu tinha ido mal na prova. E aí consegui me acalmar, saí do banheiro. Aí assim que eu saí do banheiro chegou minha sobremesa, que inclusive foi maravilhosa. Ela comprou... A moça foi comprar um sorvete pra mim, que eu acho que é um sorvete vegano. Nossa, gente, tão gostoso, de crocante, ó. Até o gosto, porque era muito gostoso. E aí as meninas da produção falaram, vai comer lá fora pra você sentir um pouco de ar, né, respirar e tal. Aí eu fui comer lá fora, aí lá fora tinha várias mesinhas assim, aí tinha uma mesinha que ela era, tipo, diferente pra um prédio, né, como se fosse assim, ó, tipo, aqui tá a mesa e o prédio tá ali. E aí eu sentei assim pra ficar olhando pro jardim. E eu vi de novo esse vento espiritual. E aí eu fui comendo e falando, tá tudo bem, você não tá sozinha, vai ficar tudo bem. Nesse dia tava assim, né, tava sol, mas não tava aquele super sol. E bem na hora que eu tava sentada, tinha muita nuvem em cima do sol. Até que, tipo, eu consegui olhar pra cima e olhar em direção ao sol, porque tinha muita nuvem. E ele tava bem assim, ó, tipo, o prédio tava aqui e o sol tava bem aqui, assim, com muita nuvem em cima. E aí eu lembro de olhar assim pra cima e pensar assim, o que será que vai acontecer e tal. Aquela coisa, né? Aquele pensamento de pessoa ansiosa que não para de pensar em nenhum momento. E aí eu lembro de ficar olhando assim e me veio uma vontade de chorar.
De repente, gente, a nuvem saiu de frente do sol. Ela saiu assim. E o sol veio bem forte em minha direção, até que eu fiz assim, ó. Veio bem forte na minha direção, eu senti aquele calor, sabe, do sol. E ali eu senti Oxalá. Eu senti a paz de Oxalá naquele momento. E aí eu lembro de respirar assim, e aí me veio a certeza de que eu não iria sair aquele dia. Então, quando eu voltei, né, a gente ainda teve um tempo pra esperar, assim, até a deliberação. A gente tava sentado lá no lounge, né, em silêncio, a gente não podia conversar. E eu já tava mais calma ali, porque eu sabia que eu não ia sair. Mas eu também não sabia como que eu não iria sair, né? Lembro que eu sentei do lado do Eric, assim, e aí o Eric tentou, assim, me consolar de alguma forma, sem falar nada, né, já que a gente não podia conversar e tal. E eu lembro de falar assim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu não lembro se foi nesse momento ou depois de eu ser salva. Não, acho que foi nesse momento. Tava o Eric de um lado e a Jade do outro. E a Jade até me pediu desculpa por não ter me escolhido antes, né? Pra eu tentar pegar um personagem mais fácil. E aí eu falei assim, tá tudo bem. Aconteceu o que tinha que acontecer, do jeito que tinha que acontecer, tá tudo certo. Eu não fiquei magoada com ela nem nada, porque aconteceu o que tinha que acontecer, gente. Do jeitinho que tinha que acontecer, tá? Quando a gente voltou, aí teve toda aquela deliberação. Eu fui a primeira a ir pro flop, e aí depois Izzy, Rafa, Dakota e Eric ganharam. E de repente eles falam que eles podiam salvar uma pessoa do flop. Aí eu lembro de fechar o olho assim, eu falei, meu Deus, por favor, que seja isso, que seja isso. Que seja essa minha luz. Só que aí quando eles voltaram e o Eric falou que queria falar, o Eric começou falando do Rafa, né? E eu lembro até que eu tava de olho fechado assim, ó. Eu tava assim, gente. Eu fiz assim, ó. Ele começou a falar do Rafa, eu achei que ele ia salvar o Rafa. E aí falou, mas não sei o que, a gente acha que é a Paula. Quando ele falou Paula, eu fiquei assim. Eu olhei assim pra ele, tipo, o quê? Assim, chorando horrores já, né? O quê? Aí eles começaram a falar tudo aquilo. Então a gente vai salvar a Paula. E ali concluiu toda essa visão, todo esse sentimento, toda essa intuição que eu tive do porquê que eu tive que escolher o dragão, do porquê que eu vi uma luz quando eu tava desesperada, porquê que Oxalá se mostrou presente pra mim, porque era isso que ia acontecer. Eu ia ser salva pela Dakota e pelo Eric. E até que, tipo, vocês veem, eu comecei a chorar desesperada, porque eu não tava esperando isso. Eu esperava que a Dakota me salvasse, né? Porque a gente tem ali uma conexão, uma coisinha. E eu esperava que ela me salvasse. Mas do Eric eu não tinha certeza, né? E, inclusive, quando ele começou a falar lá do Rafa, eu falei, já era, eu tô no flop. Então eu fiquei muito abalada, assim, muito grata, muito feliz. E eu saí do palco chorando, gente. E chorando, entrando numa crise de ansiedade também. Eu lembro de chorar assim, horrores. Logo que saiu do palco, eles já me pegaram pra ir pro depoimento, né? E eu tive que ficar um tempo, uns minutos, assim, sem eles gravarem, porque eu fiquei muito abalada com isso. Muito. Assim, me sentindo bem, sabe? E grata por tudo aquilo que tá acontecendo. Eles tiveram que me dar água, me deram um lencinho. E eu tentava falar e não saía. Saía desse jeito, assim, tipo... Eu tô muito feliz. E aí o microfone não conseguia captar o que eu tava falando, porque eu tava muito, muito, muito abalada. Começou a me dar ânsia de vômito de novo. Ai, gente, foi assim... Esse dia foi muito, muito pesado pra mim. E depois eu fiquei bem, né? Tipo, caiu a ficha de que eu tinha sido salva. E aí aconteceu um lounge me levou pro chão de novo. Fiquei bem triste com o que aconteceu no lounge. Ai, sei lá, sabe? De não... Enfim, não quero muito entrar nisso daqui. Mas eu fiquei triste com o que aconteceu no lounge. E eu lembro que eu voltei pro hotel naquele dia muito triste. Muito triste. Muito, 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 muito. Lembro até que eu fui chorando na van.
Cheguei no quarto, chorei horrores, fui tomar banho chorando. Eu nem lembro se eu jantei esse dia. E fui dormir chorando, porque eu fiquei muito abalada. E eu ficava perguntando por quê? Por que que eu fui salva, sabe? Mesmo orixá tendo me mostrado assim todo o caminho. Ai, gente, porque eu sou assim, já quero chorar. Mesmo orixá tendo mostrado assim todo o caminho, eu ficava, mas por que tem que ser teve que ser dessa forma, sabe? E mais uma vez, se você é uma pessoa de religião de matriz africana, você sabe, orixá não só ensina algo pra gente, não mostra algo assim pra gente do jeito mais leve, do jeito mais fácil, sabe? Nós temos lições que a gente tem que passar nessa vida, nesse plano, pra gente evoluir espiritualmente, né? Então, por isso que esse dia aconteceu desse jeito, porque eu tinha que tirar uma coisa dali, alguma lição, alguma coisa da minha vida. Eu aprendi naquele dia, sabe? E desse episódio que eu aprendi foi que eu não preciso desconfiar de todo mundo. Por causa de, né, várias coisas que aconteceram na minha vida, eu sou muito desconfiada das pessoas. Até assim, as pessoas que eu gosto, sabe? Eu sempre espero que em algum momento eles vão fazer alguma coisa que vai me magoar e tal. Então eu meio que já fico preparada, mesmo que assim, se aconteça, eu fico muito abalada. Então é muito difícil pra mim confiar assim nas pessoas, até tipo... É uma coisa também que eu trabalho em terapia, né? Eu não tenho muitas amizades por conta disso, porque eu não quero que as pessoas se aproximam de mim e saibam coisas da minha vida. Sei lá, eu não gosto de que as pessoas vejam a minha vulnerabilidade pra depois acabar usando isso contra mim, sabe? E nesse dia eu aprendi que, tipo, claro, vão ter pessoas que vão fazer isso, né? Que vão ver o seu lado fraco e usar isso contra você. Mas tem gente também que vai ver esse seu lado fraco e te ajudar, te apoiar ou te salvar de um flop. Então, a Dakota e o Eric foram aquela luz que eu vi ali naquele momento que eu tava no banheiro e passando mal. Foram uma luz pra mim nesse episódio. E eu sou muito, 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 muito grata por isso. É isso, gente. Foi essa a minha experiência do dia. Confesso que ainda não tô assim 100% ok com esse terceiro episódio. Até, tipo, eu nem quero reviver mais ele e tal. Eu só assisti ele uma vez e pronto. Porque mexe muito comigo ainda. É terapia, né, gente? Tenho que trabalhar em terapia. Amanhã, inclusive, eu tenho terapia. E vai ser falado sobre isso, porque a minha psicóloga mandou mensagem. Não sei muito mais o que falar agora. Só peço que tenham respeito pela minha experiência, pela minha religião. E vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio, né? E até a próxima!